E na aula de história, o que nós vamos estudar essa semana? Bom, vamos pensar um pouquinho sobre o que é história. Então, história é tudo aquilo que já aconteceu e que de alguma maneira é relatado para as gerações futuras. Por exemplo, quando nós estudamos sobre o descobrimento do Brasil, como é que nós sabemos dessa história? Foi porque alguém contou ou deixou escrito em algum lugar para que agora, no futuro, no presente, né, a gente soubesse do que aconteceu lá no passado, no ano de 1500. Mas como será que se contavam as histórias, se passavam adiante as histórias, quando ainda as civilizações não usavam a escrita? Não existiam livros de história. Muito interessante, né? Mas não é tão difícil de a gente imaginar. As histórias se passavam de uma geração para outra, sendo contadas pelas pessoas mais velhas. Nas tribos indígenas, a história ainda é mantida dessa forma. Os anciãos, os índios mais velhos, contam as histórias e ensinam elas para os índios crianças. E assim a história é mantida de geração a geração. E como essa semana nós estamos falando muito do Dia dos Avós, será que os nossos avós têm histórias para nos contar? Com certeza eles têm muitas histórias e talvez coisas interessantes para nos ensinar. Então a atividade de história dessa semana vai ser bem diferente e vai ser de acordo com a situação de cada família. Se a sua família não está convivendo com o vovô e a vovó por causa do Covid-19, está mantendo distância porque não moram juntos, vocês vão pensar em como fazer essa atividade. E se vocês estão morando com os vovôs e as vovós, ou eles moram pertinho da casa e vocês estão convivendo com cuidado, né? Sempre cuidando para lavar as mãos, cuidar para não dar muito beijo e abraço nesse período no vovô e na vovó, também vão fazer de outra maneira. Mas que atividade é essa? Então a prof pensou em 2 sugestões e vocês vão escolher qual vocês achar mais interessante. Mas que 2 sugestões são essas? Então, a primeira sugestão é vocês fazerem uma entrevista com o vovô e a vovó, certo? Essa entrevista pode ser feita presencialmente, ou seja, junto com o vovô e a vovó, ou até por telefone. O que vocês podem perguntar para os avós? Vocês podem perguntar para eles como era o tempo quando eles eram crianças. Será que foi fácil aprender a ler e escrever quando seus avós eram crianças? O que tinha de diferente nas escolas quando eles eram crianças como vocês? Como a cidade era? Será que a cidade mudou muito? Como foram todas as casas que os avós moraram? Já que essa semana em geografia nós estudamos os tipos de moradia, será que o vovô e a vovó sempre moraram em casas de alvenaria ou de madeira? Como foram as casas que eles moraram? Que coisas diferentes eles faziam na infância que vocês nem sabem o que é? Então essa é uma sugestão, entrevistar o vovô e a vovó. E qual é a segunda sugestão? Essa sugestão é especialmente para quem está morando perto dos avós ou tem contato todo dia com eles. Mas não impede também de fazer por telefone. Quer pedir para o vovô ou para a vovó ensinar vocês a fazer algo. Como assim? Talvez fazer um brinquedo que eles faziam quando eram crianças, porque quando eles eram crianças não tinham os brinquedos que vocês têm hoje. Às vezes eles brincavam com coisas simples, como pedaços de madeira, sabugo de milho. Então pedir para o vô e a avó ensinar vocês talvez a fazer um brinquedo da infância deles. Ou quem sabe a vovó ensinar uma receita que ela sabe fazer, um bolo, uma comidinha especial. Não é muito bom a gente aprender algo com os nossos avós? Então essa é a atividade da semana. Ou fazer uma entrevista com o vovô e a vovó, ou então pedir que eles ensinem algo para vocês. Porque não tem pessoa melhor para falar de história, para nos contar histórias e nos ensinar coisas do que as pessoas mais velhas. Então, bom trabalho para todos nós!